E aí, vendedor e aí, vendedora, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal do YouTube. Hoje é um vídeo um tanto diferente, né? Na verdade, esse é o primeiro vídeo que eu gravo nesse formato, que é um formato aí de passar um vídeo na tela para vocês, enquanto eu faço uma explicação aqui com a câmera, né? E por que eu resolvi gravar esse vídeo? Muita gente me pergunta sobre rapport. Principalmente nas formações do Sou Vendedor, como construir rapport, o que é rapport, como que rapport funciona. E eu tirei o vídeo de hoje para explicar para você na prática, como que rapport funciona, como que seria uma cena aí para exemplificar rapport na prática e como que isso pode ajudar você a alavancar a tua performance de vendas. Então estou com o meu fonezinho aqui, estou com o notebook, estou captando áudio pelo celular, estou captando a tela, que eu vou passar a cena de um filme muito bacana aqui para vocês, chamado Sem Limite. Esse é o vídeo que eu uso na minha formação presencial, quando eu vou explicar sobre rapport na prática para os vendedores que estão lá. E eu vou usar esse pedacinho para explicar para você também, ok? Então vamos lá, quanto tempo a gente tem? Perfeito, já foi 1 minuto e meio. Então vamos lá, antes rapidinho, o que é rapport? Como que rapport funciona, né? Rapport é um termo em francês, que acho que a melhor palavra que pode significar isso em português é conexão. Então rapport é quando você está conectado a alguém. E os vendedores, eles precisam usar rapport, porque através do rapport, da conexão, eles geram confiança no cliente. E todos nós gostamos de comprar de pessoas que nós confiamos. Então quanto mais rapport, melhor. E a grande dúvida é, Adriano, como que eu faço isso na prática? E por que eu escolhi esse filme? Se você nunca assistiu esse filme, Sem Limites, com o Bradley Cooper, tá aí ele aparecendo na tela aí, é um filme sensacional. Aliás, essa cena que eu vou passar agora é uma das melhores cenas que eu já encontrei até hoje para explicar como o rapport funciona. Recomendo você assistir. Caso você não tenha assistido ainda, deixa eu explicar para você rapidinho. Esse cara aqui, que é o personagem do Bradley Cooper, ele é um escritor. E ele é um escritor que está tendo um bloqueio criativo, fracassado. Olha aí, o cabelo dele todo desgranhento, todo desarrumado. E ele está andando um dia na rua e assim, ele fracassou na vida, perdeu a mulher e tal, e ele está realmente ruim. Ele tem um contrato para escrever um livro, mas ele não consegue ter ideia. E aí um dia ele está andando pela rua e acontece a pior coisa que poderia acontecer na vida dele. Ele encontra com um ex-cunhado. É a pior coisa que poderia acontecer. E uma coisa muito pior acontece. O ex-cunhado dele está muito bem. E antes, quando ele era casado, o ex-cunhado dele era um traficantezinho de drogas. E agora o cara está muito bem. Eles vão tomar um café e esse ex-cunhado diz para ele que ele está desenvolvendo uma nova droga chamada MZT. E essa droga ela tem o poder de melhorar o cérebro, vai ser aprovado pela FDA, que é a Anvisa brasileira, nos Estados Unidos é a FDA, vai ser aprovado e dá uma dose para ele. Ele fala que não vai tomar, mas ele leva para casa. E aqui ele está chegando em casa e ele pensa assim: será que eu posso piorar? Não tem como eu piorar. Então vou tomar esse troço aqui. E na hora que ele toma isso, essa droga faz o cérebro dele não expandir, a mente dele se expandir, mas o cérebro trabalha melhor, mais rápido e ele fica mais presente para as coisas que estão acontecendo à volta dele. E é nessa hora em que uma das melhores cenas de rapport que eu já vi acontecem. Então eu vou parando, vou dando pausa e vou explicando para você como que o rapport está acontecendo, o que ele está fazendo, como que ele está reagindo, para que a gente junto siga nessa jornada, junto aqui com o nosso ator e o personagem do Bradley Cooper, ok? Então vamos lá, essa é a cena que ele vai tomar o comprimido pela primeira vez. No fim das contas, quanto mais eu podia piorar. Aí ó, não falei? O que pode ficar pior? Nada, já tô ruim mesmo, então vou tomar esse troço. Eu não queria ver ninguém. Principalmente a esposa jovem e insuportável do meu senhorio. Ah, Valéria, terça... Olha aqui, pode parar, tá bom? Aqui começa. Ele encontra a esposa do senhorio dele e ele tá com o aluguel atrasado. Então pensa, a hora que ele encontra ela, olha qual é a primeira reação que ela tem quando ela vê ele na frente dela. O Steve cuida do aluguel, então você guarda suas mentiras pra De ele. repente eu tinha mais razões para me afastar dela. Eu tinha, sem pensar, ingerido uma substância... Esse aluguel já é baixo demais. Eu tinha recebido pouquíssimas informações do Vern sobre o que essa droga podia fazer. Lugar nenhum. Você podia ser até um office boy, que você ia conseguir pagar. É sério.
Então, tá claro que não tem nenhum rapport entre os dois, zero de conexão. Ela ali estressada, com um problema, focada em cobrar dele o aluguel, desmerecendo ele, e daqui a pouco ela vai começar a humilhar ele, e ele ali preocupado com o que ele falou. Se eu ficar chapado aqui, eu vou pular pela janela, eu tomei uma droga que eu não conheço, não sei o que vai acontecer aqui. E agora vem uma cena maravilhosa, quando ele toma consciência, quando a droga começa a fazer efeito. E se fosse um alucinógeno? Isso aqui é ridículo. Ah, meu Deus. E se eu continuar ouvindo isso e ficar doidão, eu pulo pela janela? Alô? Você tá me escutando? Você me entendeu? Você vai acabar na rua. Na rua. E aí, Você não vai mais ter eu que senti. morar, cara. Você Ah lá, vai ó. não sem teto. Fez efeito. É isso que você quer? E agora ele começa a ficar presente para o que está acontecendo. E por que essa cena é tão importante? Porque o rapport, essa conexão com o teu cliente, só vai acontecer se você estiver 100% presente para o que está acontecendo aqui agora. Enquanto o seu cliente fala, você tem que estar presente, você tem que estar tendo a escuta ativa. Se você não tiver a escuta ativa, você não consegue construir rapport. Então, o primeiro passo, se você tiver com papel e caneta em mãos, já anota aí. Primeiro passo do rapport, estar presente para o aqui e agora. Segundo passo para o rapport, ter a escuta ativa. Até esse momento ele não estava presente para o aqui e agora e ele não estava com a escuta ativa, ou seja, zero de rapport. Agora as coisas começam a mudar. Olha, as conexões cerebrais aí, as sinapses cerebrais, cérebro borbulhando. Olha como a cor mudou. Tudo muda quando você está presente para o aqui e agora. As cores mudam, os sons mudam, as percepções, os teus sentidos, eles ficam muito mais aflorados. Por isso que é importante você estar presente para o aqui e agora. Eu estava cego, mas agora enxergava. Olha o que ele fala. Eu estava cego, mas agora eu enxergava. Daqui para frente, prestem atenção. Toda vez que a câmera mostrar a Valéria, a moça aí, toda vez que mostrar ela, imagine que é a visão dele. E olha quanta coisa ele começa a perceber em relação a ela que ele não tinha percebido antes. Lindo, você não consegue nem olhar pra mim, cara. Você quer saber por quê? Porque você não é homem. Você não pagou aluguel. Deixa eu voltar essa cena aqui rapidinho. Olha o que ele começa a perceber. Ele começa a perceber na fala dela, o olho dela está esbugalhado, a testa está um pouco suada de estresse, a fala dela está acelerada. Por que será isso? O que será que está acontecendo? E você vai entender já lá. Deixa eu ver se eu... Ó, deixa eu voltar mais um pouquinho aqui, ó. Estava cego, mas agora enxergava. Olha só. Olho esbugalhado, a fala tensa, testa suada. Aí ele olha para a bolsa, opa, olha, e essa cena aqui é muito importante. Ele vai olhar para a bolsa dela e ele vai ver um livro. E ele consegue ver só um pedacinho daquele livro. E depois ele olha para as mãos dela, você viu que a mão apertando a alça da bolsa, uma mão tensa, uma situação de estresse, né? Carregado assim, estressante. Então ele vai juntando todos esses elementos, porque ele está presente para o aqui e agora e com a escuta ativa. E escuta ativa não é só com o ouvido não, porque o teu corpo ouve. Você já ouviu falar no livro O Corpo Fala? Se não ouviu, joga no Google aí, O Corpo Fala. Assim como o corpo fala, o corpo também ouve. Então, escuta ativa não é só com o ouvido, você tem que escutar ativamente com o seu corpo inteiro. Então, ó, olha lá, ele percebe o livro, olha a mão tensa e ele começa a juntar tudo isso na cabeça dele. E aqui ele faz uma coisa maravilhosa. Ele sai de cena e ele olha o todo, olha o corpo dela. Você diria que essa pessoa está conectada com ele, que está gostando, em sintonia, que está confiando nele? Impossível. Então, zero de rapport. E ele percebe isso. Então, ele sai de cena, ele dá um tempo, olha o todo, olha o corpo dela, percebe o estresse. E aí vem um estalo na cabeça dele.
eu vou até adiantar um pouquinho, que é, será que esse realmente é o problema? Será que eu sou o problema? Porque muitas vezes um problema é só um sintoma, o problema não é o problema. Às vezes o problema ele é só um sintoma, tem um problema maior por trás. É como uma dor de cabeça. Tu vai no médico e fala, eu tô com dor de cabeça. O médico vai tratar a dor de cabeça? Não. Ele vai considerar a dor de cabeça, a febre, a tosse, o enjoo. Isso são sintomas de um outro problema. E é isso que ele está fazendo agora. Ele está analisando o todo, porque agora ele percebeu vários sintomas que não são problemas, eles são sintomas de um outro problema. E aí vem o estalo nele. Olha a primeira reação dele. E olha pra mim! Responde pra mim! Vai! Responde alguma coisa! Fala comigo! Responde pra mim! Qual é o problema? Pronto. Olha que maravilha essa reação dele. Ele podia fazer qualquer coisa. Ele podia discordar, ele podia xingar, ele podia revidar, ele podia virar as costas e ir embora, ele podia fazer qualquer coisa. Mas ele faz uma das coisas mais importantes para se criar rapport com uma outra pessoa. Ele faz uma pergunta. Porque quando você pergunta, primeiro, você domina a conversa e segundo, ele começa a se interessar pelo mundo dela. Quando ele pergunta, qual é o problema? Ele quebra o padrão. Quando alguém está discutindo com você, o que essa pessoa espera? Essa pessoa espera que você revide. Essa pessoa espera... deixa eu dar um pause aqui que eu esqueci de fazer uma coisa primordial quando eu gravo um vídeo, que é pôr o celular em modo avião. E eu não coloquei. Espera aí. Pronto, estamos em modo avião. O que ele faz? Ele quebra o padrão esperado por ela, porque ela está esperando que ele revide, que ele discuta, que ele vire as costas, que ele deixa lá falando sozinho. Ele muito calmamente olha para ela e faz uma pergunta. Qual é o problema? Olha como quebra o padrão dela. O quê? Você não gosta de mim, eu compreendo. Não, Você só eu vem tenho em que mim. voltar essa Qual é cena. o problema? Opa, peraí. Ó. O quê? Fala comigo! Responde pra mim! Qual é o problema? O quê? Você não gosta de mim. Essa cena é muito boa. Qual é o problema? Ela dá aquela travada. Como assim? Até o tom de voz dela muda. Sempre que você quiser construir rapport com uma pessoa, faça perguntas. Se interesse pelo mundo dela. Então, voltando lá. Passo 1, está presente para o aqui e agora. Passo 2, escuta ativa. E como você escutou ativamente, você sabe a pergunta certa para fazer. Então, o terceiro passo, faça perguntas. Deixa eu voltar aqui. Olha a reação dela. Qual é o problema? O quê? Você não gosta de mim e eu compreendo. O quê? Ela entra em choque. E agora, olha o padrão de fala dele. Ele começa a falar no mesmo padrão de fala que ela estava falando. Acelerado, objetivo, focado, rápido. Ele só não está sendo grosso como ela estava sendo, porque você não precisa ser assim, ok? E uma coisa muito importante, percebe que em nenhum momento ele vai discordar dela. Ele não vai falar assim, ó, você disse que eu sou isso, mas eu não sou isso. Você disse que eu sou um parasita, mas eu não sou um parasita. Você disse... Não. Olha, presta atenção no padrão de fala dele. Qual é o problema? O quê? Você não gosta de mim e eu compreendo. Você só vê em mim um coitado parasita sugador de energia explorando seu marido. Queria que eu estourasse os miolos, mas minha existência não devia incomodar tanto você. O que é? Isso é fenomenal. Em nenhum momento ele discorda dela. Ele vai voltando para ela, ele vai fazendo uma coisa que é muito importante no rapport. Essa é uma técnica fantástica de rapport, chama-se recapitular. Sempre que você quiser chamar a atenção de uma pessoa para o aqui e agora, sempre que você quiser se conectar a alguém, quando ela te falar uma coisa, recapitula o que ela falou. Percebe como ele vai recapitular para ela tudo que ela falou? E ele não faz isso julgando. Eu não sou isso. Ah, você disse que eu sou. Não, eu tô chateadinho. Ele não faz isso. Ele fala assim, ó, eu entendo que você me acha isso, eu compreendo que você entenda isso, eu entendo que... Ele calma, sem julgamento. Totalmente zero de julgamento. E ele vai voltando para ela tudo que ela falou para ele e no final fala, isso não deveria estar te incomodando tanto. Então qual é o problema? E por que ele sabe disso? Porque ele encontra com ela todo dia. Ele está sempre encontrando com ela, ele encontra com ela saindo de casa e ela nunca agiu assim. Então lembra que o problema não é o problema? Se ela está agindo assim, tem alguma coisa por trás disso.
tem alguma coisa diferente aí. E ele percebeu, ele está presente. Por isso que ele fala, você não deveria te incomodar tanto, então qual é o problema? Vamos continuar aqui, ó. Qual é o problema? O quê? Você não gosta de mim e eu compreendo. Você só vê em mim um coitado parasita sugador de energia explorando seu marido. Queria que eu estourasse os miolos, mas minha existência não devia incomodar tanto você. O que é? Não era sua conta. Ah lá? Viu como ele encontrou o problema? E agora desarmou ela? Ele está tão interessado no mundo dela que não tem por que ela discutir com ele. Ele não discordou dela. Como ele não discordou, não tem como ela ficar na defensiva. Zero de defensiva. Então ela desarmou. Agora é ela, agora é a Valéria aí, sem defesa, sem estar armada, ok? Pura, simples, sem barreira, né? Por quê? Porque ele não discordou dela. Por isso que é importante, não discorde do seu cliente. Você não precisa concordar com ele, mas não discorde dele. Ele está praticando aqui 3 letras que são essenciais para o rapport, que é o ERA. O que é o ERA? É entender, R, respeitar, A, aceitar. O que é o E de entender? Você tem que entender o que está passando na cabeça do outro. Você tem que dedicar tempo para entender isso e mostrar que você entendeu. Eu falei, eu entendo que você pensa assim, eu entendo isso, eu entendi, fica tranquilo, eu entendi. Eu não estou concordando com você, mas eu entendi, eu entendo o seu ponto de vista. O que é o respeitar? Você tem que respeitar que no mundo daquela pessoa isso funciona desse jeito. Você tem que respeitar as experiências dela. Você tem que respeitar a visão dela. Eu não preciso você concordar com ela, mas você tem que respeitar que nas experiências que ela teve, isso faz sentido. E por último, o A, aceitar. E aceitar é muito difícil. Porque você aprendeu que quem cala consente. Desde a sua infância, lembra? Quem cala consente. Então, quando alguém fala uma coisa, você tem que discordar para mostrar que você não concorda. Porque se tu ficar caladinho, vão achar que você concorda. E isso é mito, isso é paradigma, isso é muleta. Joga essa muleta fora. Só porque você não discordou, não quer dizer que você concorde. Você pode estar simplesmente aceitando. Aceitar que a vida que ela teve trouxe ela até aqui e fez ela acreditar que isso é verdade. Então, você viu, ele entende, ele respeita e ele aceita. E isso desarma ela, entendeu? Então, olha como que existe um problema. Ó, e outra, lembra quando ele viu o livro na bolsa? Ele viu o livro e ele viu que é um livro sobre direito. Você vai entender já já. O que ele fala para ela agora? Alguma coisa com a faculdade de direito? Olha ele se interessando cada vez mais no mundo dela. Vim incomodar tanto você, o que é? Desarmada. Não era sua conta. Problema na faculdade de direito? Como sabe que faço direito? As pessoas não andam por aí com livros acadêmicos complicados sobre o falecido juiz da Suprema Corte. Você é um tarado, não é? Você andou me seguindo. Não, só reparei no livro. Só viu a beirada dele? Como é que podia saber? Ah lá, olha como ele está se interessando tanto pelo mundo dela que ela já está intrigada. Ela está desarmada, intrigada, curiosa, acabou. Ela esqueceu que ele está devendo aluguel. E como ele viu um pedacinho do livro, ele lembrou. Óbvio, é que ele tomou o tal do NZT lá, ele lembrou de um troço muito louco. Mas nada impede de você ficar atento ao seu cliente, atento à roupa, atento às pessoas que estão com ele, atento à mesa de trabalho dele, atento às paredes, os quadros, as fotografias, atento ao comportamento, o jeito que ele fala no telefone, o jeito que ele lida com outro funcionário na sua frente. Você tem que estar atento a tudo, porque uma hora tu vai usar alguma coisa disso. Então fique atento a tudo. Olha só como ele ficar atento ao livro ajudou ele. Eu já tinha visto esse livro 12 anos atrás, na faculdade, sentado no sofá na casa de uma menina com quem eu queria transar, esperando ela voltar do banheiro, torcendo para ela ter uma camisinha. Deixa eu abrir um parênteses, aqui tem informação demais. Essa parte não é importante para o rapport, a gente pode pular ela. O importante aqui é que ele lembrou do livro, percebeu na bolsa o livro e trouxe isso para a conversa, porque isso faz parte do mundo dela. Em rapport, você tem sempre que se preocupar de, primeiro, entra no mundo da pessoa, depois traz ela para o seu mundo. É como se fosse uma dança. Imagine que você quer convencer uma pessoa a dançar com você e você quer convencer ela a confiar em você, de que você pode conduzir. Qual a melhor forma de você fazer alguém confiar em você, de que você pode conduzi-la? É você se permitindo ser conduzido primeiro. Porque se você confiar, ela vai colocar em prática a lei da reciprocidade. Caramba, ele confiou em mim. Ele confiou em mim. Então agora eu vou confiar nele também.
E aí ele coloca em prática a lei da reciprocidade. O que ele faz? Ele está entrando no mundo dela, porque já já ela vai começar a entrar no mundo dele, entendeu? Então olha que bacana, ele viu o livro e entrou no mundo dela. Transar, esperando ela voltar do banheiro, torcendo para ela ter uma camisinha. De algum modo, meu subconsciente recuperou aquilo. Uma memória que eu nem lembrava mais que tinha. Ou ela estava lá o tempo todo, eu só precisava acessá-la. Se está fazendo um trabalho, não devia usar esse livro. E quem pediu a sua opinião? Olha lá, ó, entrando no mundo dela. Agora ele vai começar a ajudar ela a resolver o problema dela. Não tem mais a ver com ele. Agora tem a ver com o problema dela. Comece com a história do Hastings. É interessante gramaticalmente. O cara era um idiota, o que dá credibilidade à teoria que um dos escrivãos que ele demitiu foi quem, na verdade, escreveu a maioria das decisões dele. Você pode procurar os filhos do escrivão. Eles adorariam falar com você. Aqui tá a prova do que eu falei. Lembra que eu disse que depois que ele entrasse no mundo dela, igual uma dança, ele se permitisse ser conduzido, depois ela deixaria ele conduzir? Aqui tá a prova. Por quê? Porque ele vai andando para o lado e encosta na parede e ela tem que mostrar reciprocidade. O corpo, isso não é consciente. Pessoal, o rapport não é um processo consciente na maioria das vezes. Rapport pode ser um processo totalmente inconsciente. Então, assim, no nível subconsciente. Então perceba o seguinte, primeiro ele conduz, primeiro ele se deixa ser conduzido, depois ela está tão conectada com ele que ela precisa, o corpo dela precisa falar isso para ele, estou conectada a você. O que ele faz? Ele anda para o lado e ela tem que retribuir esse comportamento. Olha lá, deixa eu voltar mais um pouco. Opa, mais um pouco. Uma memória que eu nem lembrava mais que Olha tinha. como o corpo dela tem que mostrar isso fisicamente. Se está fazendo um trabalho, não devia usar esse livro. E quem pediu a sua opinião? Comece com a história do Hastings. É interessante gramaticalmente. O cara era um idiota, o que dá credibilidade à teoria que um dos escrivãos que ele demitiu foi quem, na verdade, escreveu a maioria das decisões dele. Você pode procurar os filhos do escrivão. Eles adorariam falar com você. Lei da reciprocidade. Informações de uma antiga exposição no museu, um artigo lido pela metade, algum documentário da TV pública. Estava tudo fervilhando no meu lóbulo frontal, misturando... Agora ela tá cada vez... Não, mas, pô, parar com Bradley Cooper, aí, o galanzão de Hollywood, assim não dá, não. Deixa eu passar mais um... Aí, pronto. O olho azul do cara é bonito, deixa o olho azul dele aí. Então, ó, seguinte. O que é muito importante? Ele entrou no mundo dela e trouxe ela para o mundo dele. Agora, tudo que ele tá falando, ela tá interessada. Por quê? Porque agora ela tá entrando no mundo dele. E agora vem a prova cabal que eles estão em rapport. Que é uma coisa que você faz todo dia quando você está conectado com as pessoas e você não percebe, ok? A primeira é olhar no olho, ele sempre olhando no olho dela, ok? E agora olha a segunda prova concreta de que eles estão em rapport. Olha aí. Ela não tinha Nossa, que chance. interessante. O que você sugere? Rindo, esse sorriso gostoso, esse sorriso com o músculo zigomático maior, que é o músculo do sorriso aqui, ó, de orelha a orelha, o sorriso do Coringa, né? O olho focado, o olho brilhante, olha esse olhar aí, chega a ser até um olhar sedutor, né, para ele. E o que mais você sugere? Ela tá interessada no mundo dele agora, ok? E se você assistiu o filme, você sabe que essa cena de rapport é tão boa que a próxima cena que vem não é permitida para menores de 18 anos. Então, se tu vai assistir com a família, cuidado com essa cena, porque o rapport ali, a conexão é tão boa que o negócio fica melhor, ok? Então, pessoal, percebam o seguinte, finalzinho aqui do vídeo, coisas que são importantes para você criar rapport. Primeiro, presente, aqui e agora. Segundo, escuta ativa, não só com o ouvido, mas com o corpo inteiro. Terceiro, faça perguntas, se interesse pelo mundo da outra pessoa. Quarto, quando ela te contar, recapitule para ver se você entendeu perfeitamente. Quinto, pratique o era, entenda, respeite e aceite. Não discorde da pessoa, ok? Estou no quinto já. Sexto, olho no olho, sempre olho no olho. Sétimo, sorria e esteja aberto para receber a pessoa no seu mundo. Se interesse pelo mundo da pessoa, entre no mundo dela para depois receber ela no teu mundo, ok? Espero que o vídeo... Deixa eu ver se tem mais alguma ceninha aí. Não, acabou. Opa, voltou o filme do começo. Espero que o vídeo de hoje tenha ajudado você a entender um pouco melhor como que rapport funciona na prática. Tá aí no nome do filme na tela lá, Rapport Sem Limite.
é o vídeo que eu uso nos treinamentos, recomendo você assistir. E daqui a um tempo vai ter mais vídeos como esse, com cenas comentadas por mim sobre vendas, para que você possa alavancar a tua performance, ok? Pessoal, um beijo no coração de vocês, a gente se vê no próximo vídeo e eu sou vendedor. E você? Quem é você?